Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. Aqui tem de tudo um pouco, como vossa apresentadora que vos fala, Janaína Bastos, gosta. Vocês bem sabem que por aqui você só tem uma saída, pegar a visão. E aqui tem insights sobre supermercado, sobre gestão, sobre marketing, sobre advocacia, sobre jurídico e só aproveita. Então, se você ainda não conhecia, se inscreve no canal e aproveita. E eu estou com um convidado especialíssimo, internacionalmente conhecido, porque ele faz o que de melhor o empresário gosta, mantém o dinheiro no bolso do empresário. A gente é bem parecido. E é um cara com uma experiência incrível. Estou aqui com o Antônio Balbino, que é especialista em prevenção de perdas. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Janaína. Antônio não, que eu não chamo de Antônio, eu chamo de Balbino. Todo mundo me chama de Balbino, até estranho, né? Obrigado, poder participar desse podcast, a gente poder bater esse papo aqui, né? A gente, na verdade, isso aqui é uma coisa que a gente sempre faz. É extensão, né? É extensão, é levar o que a gente conversa para as pessoas. Muito legal, obrigado mesmo. E aí, eu obviamente trouxe você porque prevenção de perdas, hoje a gente tem um conceito de prevenção de perdas um pouco mais amplo e eu acredito que o jurídico, a prevenção jurídica entra dentro desse escopo. Então, a gente é praticamente parceiro. Então, eu queria primeiro que você dissesse pra galera o que compõe prevenção de perdas. Se é só negócio de validade, porque o pessoal tem uma visão um pouquinho restrita, né? Sim, a gente ainda tem uma visão muito fixa para a área de perdas como um negócio só que vê furtante, pega furto, produto vencido ou avaria. Mas, na verdade, a área de prevenção ela é muito mais ampla. Então, a gente tem que quebrar isso aí e começar a estender um pouquinho e falar da perda ampliada, que é uma coisa que a gente fala muito. Então, você tem que começar a analisar outros indicadores, outras formas de levar a lucratividade para a empresa. Então, exemplo, a gente pode falar de perdas comerciais, que está muito atrelada à questão de ruptura. Tá? E isso é um assunto que realmente, enquanto a gente está se preocupando, talvez não seja uma coisa muito comum as pessoas pensarem na ruptura como uma perda, mas, gente, a ruptura é a pior perda que existe, porque você deixa de vender. Né? Verdade. Então, você tem que entender isso realmente como uma perda. E enquanto a gente se preocupa com 2, 3, 4% de perda, a gente tem ali 10, 12, às vezes 14% de ruptura. E impacta até mais, porque se o cliente chega na tua loja e não encontra o produto, ele vai sair frustrado. Larga tudo que ele já tinha na mão e vai para outro mercado em que ele vai encontrar tudo. Vai ser bem atendido, não vai voltar na tua loja. Então, e claro, a gente vai entrando em outras áreas, como a área financeira. Então, a gente tem fraudes financeiras e diversas formas também, né, até mesmo a própria intrusão que pode existir nas lojas. A gente pode falar também sobre a perda de produtividade, que é outro assunto que nós varejistas, né, temos muitas dificuldades, até para mensurar isso. Perdas legais, diversas situações que a gente está vendo no dia a dia, não só nos grandes players, né, mas parece que os médios e pequenos não estão vendo os grandes sofrendo com isso para começar a olhar para dentro. Não, acham que é coisa só do pequeno. Perda de imagem, a questão da imagem da empresa, eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis, é a perda da imagem da empresa. E sem sombra de dúvida, acho que é um assunto muito legal para a gente estar debatendo também. Então, gente, dá muita coisa. E quando você fala de perda de imagem, é uma coisa abstrata, provavelmente para o supermercadista que está escutando a gente, e difícil dele entender. Mas eu vou dar um exemplo, claro, como consumidora. Quem me segue nas redes sociais viu eu falando sobre uma água de coco que eu comprei numa loja onde eu vou veranear sempre, onde eu vou passar finais de semana, e essa água estava vencida. E o meu filho tomou essa água. Eu nunca mais voltei nesse supermercado. Nunca mais voltei. Então, o descuido de um funcionário fez com que eu tivesse medo, porque eu não quero ficar preocupada de entrar no mercado e ficar olhando validade de produto. Eu quero entrar, pegar, comprar, ser rápido. Então eu perdi a confiança naquele estabelecimento. E assim como eu, como consumidora, me comporto dessa forma, eu acho que um micro exemplo de imagem, quando a gente pensa em imagem, fala, vai detonar com a loja no Instagram. Não é só isso, não.
É verdade. Você perde a credibilidade. Eu acho que esse é um fator que todo mundo passa com esse problema hoje, né? Tem muito cuidado com a questão de validade. Às vezes você tem alguns programas de olho na validade, né? E isso são programas que não são preventivos. Eu sempre falo que isso não é prevenção. Isso é você trabalhar em cima, ser reativo, porque o problema já está dentro da tua casa. É verdade. Então, se eu estou com um produto vencido na minha gôndola, é porque eu não tratei todos os processos anteriores, sejam eles logísticos, comerciais, ou seja, foi falha minha. Esse produto não deveria estar na loja vencido, nem tão pouco com data crítica. Então, o maior problema nosso no varejo é que a gente não entende que muitas das vezes o produto com data crítica ele já chega com esse problema. Então, é uma falha que começa lá no comercial, que começa lá no recebimento. É verdade. E 90% das vezes, para você conseguir resolver esse problema, tem que ser lá. E você acha que fazendo brigada de validade, tentando controlar dessa forma, você vai resolver. Brigada de validade, gente, é enxugar gelo. Não resolve o problema de produto vencido. Né? Porque você sabe muito bem que nós conhecemos lojas até que tem até um certo porte bom e que nem sequer uma brigada de validade tinha. Então não se sintam diferentes, excluídos. É muito comum essa falta de preparo nessa parte de gestão dessas perdas, porque o supermercadista ele cresce, como diz o pai, né? O pai Leandro, ele cresce desorganizado, depois vai arrumando. Então o cara quer vender. E o comprador quer o quê? Quer encher, entupir o estoque de coisa. Ele não está preocupado com a validade, ele está preocupado com a condição que ele encontrou. E o funcionário, muito menos. Se o dono não está preocupado com isso, como é que ele vai fazer o funcionário se preocupar se aquilo ali está vencido, não está vencido, se tem ruptura, se não tem ruptura? A culpa não é dele. Exato. O cuidado com a perda, a cultura de prevenção de perda tem que começar top-down, tem que vir de cima. Se o dono não está enxergando aquilo ali como oportunidade, como algo que está impactando dentro do resultado dele, quem está no piso não vai entender. Verdade. Tá? Não vai entender. Eu falo que a cultura está funcionando na tua empresa quando a pessoa que é o responsável dos serviços gerais da tua loja, ele observa e vê um produto próximo do vencimento e avisa. Ou, na hora que quebra um produto, ele vai, junta os cacos e leva lá para o setor de perdas ou algum setor responsável pelo lançamento da quebra, porque sabe que não pode jogar o produto fora, porque vai dar distorção no estoque dele. É verdade. Aí funciona, entendeu? Aí é quando tá funcionando. E uma coisa importante é que também não adianta, tá, pessoal, você fazer uma brigada de validade e não ter o processo dentro da empresa. Exatamente. Então, como você vai fazer uma coisa, uma rotina que você não tem o processo, até com um respaldo jurídico? E eu costumo dizer uma coisa para os meus clientes. Cachorro com mais de um dono passa fome. Você faz uma brigada de validade, mas não tem ninguém responsável por ela. É todo mundo responsável. Na hora que aquela brigada dá errado, na hora que ela deixa de ser cumprido aquele processo, quem que você vai responsabilizar? Aí o lojista quer olhar para minha cara e falar assim, não, eu vou dar punição, vou descontar da equipe toda. Você não pode fazer isso. Desconto em salário é a coisa mais sagrada que existe. Você tem que fazer com autorização no contrato de trabalho, com prova de que foi aquele funcionário que cometeu aquele erro, que deixou de cumprir aquele procedimento. Aí você pode dar uma punição para ele pelo descumprimento do procedimento e descontar o produto. E só desconto o produto se estiver previsto no contrato de trabalho. Mas se não estiver previsto no contrato de trabalho, mas o procedimento tiver sido treinado, estiver todo bonitinho, você pode dar a punição. Ah, Janaína, isso dá para chegar até numa justa causa com o funcionário? Dá. E aí, além de você não poder responsabilizar, porque eu acho também que isso é uma medida só repressiva, que não vai resolver tanta coisa, você não tem o controle do processo. Porque se não há uma conversa do estoque com o comprador, como é que você vai fazer? Olha, esse produto agora eu estou precisando, esse aqui eu não preciso. Como é que você vai punir depois o comprador? Eu tive um cliente que queria punir o comprador. Não, mas tinha demais e ele foi punir. E o cara comprou sem necessidade. O cara não sabe, se você não tem relatório, se você não tem demonstração do que foi, do que não foi, acabou. E se você não parametrizar isso aí também não vai adiantar. Então, ok, o que é muito? Às vezes o que é muito para você pode não ser muito para ele. Onde é que tá falando que isso é muito? Exato.
aonde tem, uma pergunta que é muito pertinente, inclusive, aonde tem declaração assinada por um funcionário que é proibido consumir o produto dentro da loja? Pois é. Roubar. Você falou uma coisa que é... Isso não é do nosso dia a dia. Isso é literalmente... acontece a cada hora lá no escritório. De funcionário consumir produto sem autorização. O consumo é o principal. É a dispensa da casa dele, né? Ele vai lá, cata na gôndola, bota na bolsa e vai pra casa. É a dispensa da casa dele. Exato. Ele acha que é isso. Mas e aí eu vou fazer uma provocação. Onde é que você estabeleceu que aquilo é proibido? Não, ó, na palavra? Na nossa casa, vamos lá. Tu é de Recife. Sim. Eu sou paulistana, moradora da Bahia. Lá na nossa casa, se você pegar uma coisa aqui que é do outro, o que é que manhã faz com a gente? O bicho pega, né? O bicho pega, né? Porque você tá fazendo o quê? Você tá pegando o que não é seu. Isso. Né? Exatamente. É crime, não é? Só que é um produto. O valor de um produto, individualmente falando, é pequeno. Como é que o judiciário está pensando? Há anos atrás, o judiciário pensava igual eu e você. A gente ia lá, falou, você peguei nas câmeras, pá, justa causa. Agora, por ser um bem de valor pequenininho, se for uma conduta só, uma vez, o cara fez uma vez só. Você acredita que essa justa causa não se sustenta? Porque o judiciário diz que é uma pequena falha perto da quebra de um contrato de trabalho inteiro. Sim. Então, assim, ou vocês vão criar mecanismos, e lá no escritório a gente cria mecanismo, coloca no contrato, faz essa regra, como você bem falou, onde é que está escrito que não pode fazer isso? Ou você faz essa prevenção, ou você não tem como coibir depois. Você vai ficar dando... Já roubou. Você vai ficar dando advertência, assim, vai ficar esperando chegar o fluxo inteiro para chegar numa justa causa? Até lá você já foi muito roubado. Exato. Esse é um dos pontos. É a mesma coisa você falar, por exemplo, do segurança. Eu contrato um segurança na minha loja. Esse é um dos pontos mais sensíveis que eu estou falando aqui, gente, do fator externo. Uma coisa é você controlar o ambiente interno. Uma coisa é você estar com o teu estoque, com o teu centro de distribuição, com a tua matriz lá. Isso é um fator interno. Outra coisa é um fator que depende de externo. Então, se eu estou colocando um segurança na minha loja, eu contrato segurança, eu coloco alguém que seja responsável por abordagem de cliente, situações do tipo, eu tenho que ter muito cuidado e ter um processo realmente que amarre toda essa situação. Então, exemplo, se eu coloco uma pessoa despreparada, ele vai fazer uma abordagem devida, e aí, seja ele com cunho, sei lá, racista, homofóbico, qualquer coisa desse tipo, vai gerar um problema terrível. Ou até mesmo leviano de dizer, de acusar uma pessoa sem ter efetivamente visto que a pessoa pegou alguma coisa, né? Só o fato, às vezes, da gente tá só suspeitando e seguindo, às vezes, já entra nesses pontos. Mas o fato da própria abordagem, o próprio segurança pode falar assim, tá, onde é que tem... essa situação aconteceu, tá? Onde tá escrito que para eu abordar o cliente, eu tenho que abordar ele lá na frente da loja? É uma norma interna da empresa. Tá, mas onde é que está essa norma interna da empresa? Ah, foi um treinamento que foi passado. Foi passado esse treinamento quando? Cadê a documentação disso? Cadê a ata e cadê a assinatura da ata que eu fui orientado sobre isso aí? Então, muitas das vezes a gente eu falo isso falando por mim mesmo, prevenção, muitas pessoas da área de prevenção, muitos profissionais fazem isso. Treinamento com a equipe, faz lá todo aquele movimento legal, mas não faz isso. Não documenta. Não documenta isso aí. Se vocês só falarem, sabe o que vocês vão acabar sendo? Papagaio de pirata. Pega a visão. Pega a visão. Se você não documentar o que você instruir o seu funcionário, que você espera que ele vá e faça depois que você ensinou, você está jogando o seu tempo e o seu dinheiro fora. Porque as pessoas estão acostumadas com determinada prática e ali é um lugar de conforto. Ninguém muda sem um agente externo forte que obrigue ele a fazer isso. Porque já está acostumado a fazer daquela maneira de sempre. Então, você vai mandar, não vai ser obedecido, você não vai poder fazer nada por isso. Nada. Exatamente. Já peguei situações onde o segurança abriu a bolsa da pessoa. Então, assim, faltou o que para ele?
Ele foi orientado, tá? Onde tá escrito que eu não poderia abrir a bolsa do furtante? Porque ele não pode, tá? Ele pegou a bolsa, abriu. E abriu. Ele não... Gente, isso é sério. Você não pode abrir a bolsa do furtante. Se ele não abrir, você pede para ele abrir. Se ele não abrir, você tem que esperar uma autoridade policial chegar para poder abrir. Esteja bem preparado. Por isso que tem que ter muita clareza de que ele tá com aquele produto ali. Porque se a autoridade policial chegar e não tiver aquele produto, aí, meu amigo, aí o caldo vai engrossar pro teu lado. Exatamente. Gente, isso dá um processo do meliante que fez. A gente sabe, mas o cara é matreiro, o cara foi lá e deu uma sumida com o negócio, passou para outra pessoa. A gente sabe que essas coisas acontecem. Só que eu tô na outra ponta. Na outra ponta, a gente pega processo de gente que se disse acuada, que se disse ofendida porque foi abordada. E entra com processo, e se não houver prova realmente de que a conduta daquele agente da prevenção de perda foi realmente do jeito que o Balbino falou, você toma uma indenização por danos morais. Como 2 e 2 são 4. E o pior é que se você não tiver documentado esse treinamento, tiver documentado tudo isso, você não pode fazer nada contra o funcionário. Nada. Você não pode fazer nada. E assim, eu vou mais embaixo ainda. Isso quando o cara é funcionário. É verdade. Isso quando o cara é funcionário. Porque tem gente que ainda coloca como prevenção de perda aquele carinha da comunidade, aquele policial no horário vago. Como é que você vai punir essa pessoa? Se o funcionário que você manda, que você tem o direito dele, é subordinado a você, tá difícil de fazer isso? Imagina o cara que não é. É seríssimo isso aí. E, inclusive, Janela, até é bom externar isso aqui. Eu tive um problema, isso aí acho que em 2013, 2014, em uma loja que a gente identificou uma operadora de caixa furtando, e tivemos imagens disso e tal. E a política da empresa não demitia por justa causa, essa empresa. Era muito sensível a essa questão de justa causa, por questões políticas e outras coisas. A empresa, estou falando porque já, inclusive, foi vendida. E a gente não demitia por justa causa. E o que foi realizado? Foi chamado um policial civil, né, um escrivão, e esse policial civil fez uma pressão nessa pessoa para ela pedir demissão. Assim, fazia a carta de demissão. A gente sofreu um processo e a gente chegou a pagar, na época, acho que R$43 mil. Isso estou falando de um processo de 2013, 2012, 2013, se eu me recordo bem. E isso mudou totalmente a visão da empresa com relação à justa causa, sabe? A partir daquilo eles começaram a pensar, não dá pra gente ficar sem colocar justa causa. Eu tô trazendo esse momento aqui justamente porque às vezes a gente quer fazer esse jeitinho e se tornou o oposto pra gente, né? Que a gente teve um prejuízo gigante. Recentemente eu publiquei uma decisão que dava indenização por danos morais para uma operadora que foi acusada e que foi levada para a salinha para forçar a pedir demissão. E é exatamente isso. Gente, eu digo sempre, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Você não tem como fugir de uma justa causa devida, porque você tem 2 reflexos. Primeiro, você vai tomar o prejuízo. Todo mundo sabe, quando tem um funcionário roubando, todo mundo sabe que aquele funcionário está roubando. E se todo mundo sabe que ele está roubando, quando ele for pego e você não fizer nada, o pessoal vai olhar assim e vai falar, tá barato roubar aqui. É de boa. Você cria uma corja de ladrão. Se você força pedir demissão, você corre exatamente esse risco aí. Exatamente esse risco de ter revertida o pedido de demissão, porque o pedido de demissão tem que ser espontâneo. E aí você ainda tem que pagar a indenização por dano moral. Por isso. Porque você ainda acusou a pessoa, né, em tese indevidamente. E se você faz qualquer uma dessas 2 coisas, a próxima pessoa que roubar na loja, você não pode tratar diferente. Porque pau que dá em Chico, tá em Francisco. Exato. Igualdade, gente. Tá na Constituição lá que o trabalhador também tem direito à igualdade. Então, olha a quantidade, a quantidade de consequências que você tem por simplesmente não fazer o que você tem que fazer. Pagar o preço, gente. Não é mais fácil. Janaína, mas justa causa é difícil de dar. Claro, vocês tentam ficar fazendo sozinho. Construir um prédio é difícil também.
Se você for tentar pegar um tutorial no Google e ficar construindo sozinho, vai dar bom? Prevenção de perda, se pegar só as suas aulas no YouTube, dá pra fazer? Não. Dá pra ter uma ideia, né? Dá pra ter uma ideia, mas pra fazer mesmo não dá pra fazer, gente. Você precisa do Balbino pra ir lá e fazer o seu inventário lá pra fazer o seu negócio direito. Depois, os inventários rotativos da pessoa consegue manter sozinho? Não. Precisa estruturar. Precisa de alguém pra ajudar isso aí. Precisa profissionais, gente. Então, precisa-se ter essa cultura de que você precisa consultar advogado. Uma consulta de advogado, gente, é muito mais barato do que um processo, uma indenização por dano moral. Ou do efeito rebote que você tem dentro da sua equipe por essa consequência de não fazer o que o Balbino falou. Eu sempre, quando eu faço uma aula, quando eu faço uma consultoria, faço qualquer trabalho, eu sempre falo isso pro cliente ou pro aluno. Consulta o teu jurídico. Vê se você pode fazer isso, isso e isso. Consulta lá. Não tem um jurídico. Então tem que ter. A partir de agora você tem que ter. Mas Balbino, eu quero rodar. De perda, né? Balbino, eu tenho que começar. Cara, não começa sem um jurídico. Desculpa, mas assim, não é uma questão de se sentir inseguro, não. Não, é pra você, cara. Não é pra mim. Não é eu que tô pedindo. Sabe é você que precisa, cara. Você que sabe o seu trabalho. Não é? É você que precisa disso. Então, assim, eu sempre falo, você precisa de respaldo jurídico. Olha isso aqui. Esse procedimento é aderente ao teu negócio? Mas assim, vê se tem respaldo. Vê se você vai consultar, vai procurar um advogado, vê o que você pode inserir ou não, vê o que vai precisar tirar. Porque eu já vi situações onde, por exemplo, doca de recebimento. Ficava um procedimento lindo lá pro conferente. Que ele tinha que receber a mercadoria na doca, tal e coisa. A gente tem que falar de recebimento de mercadoria, viu? Sempre, né? Porque recebimento é um mundo, né? E aí o rapaz recebeu a mercadoria, não tinha doca. Mas no procedimento dessa pessoa tinha falando que tinha uma doca, que tinha que receber mercadoria naquele local. Sabe o que eles fazem? Eles pegam procedimento. Eu adoro quando eles fazem isso. Encontra outro colega supermercadista. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você me dá um modelo? Você me dá uma cópia? Aí usa. O cara não tem doca. E o cara usa o procedimento do coleguinha, que é estruturado, que é grandinho e tudo, que ele acha, se o cara tá fazendo, tá certo. Não sabe nem o que significa. E provavelmente nem aplica. E se você tem um procedimento que você aplica metade do procedimento, o que você faz com o restante do procedimento? Invalida. Exatamente. E aí o que acontece? Recebeu a mercadoria, não tinha... Cadê a doca que não existia? Recebeu dentro da loja. E aí recebeu faltando algumas caixas. Foi o que ele fez? Foi cobrado do conferente. Então, já sabe o que deu, né? Onde é que tá a doca de recebimento que não tem aqui? Claro que eu tenho que receber a mercadoria na loja. Mas a pessoa que descarregou o produto deixou de descarregar 5 caixas. Mas na hora que eu tava conferindo, eu conferi 10. Num lapso de tempo onde o conferente não tava lá, ele dentro da própria loja pegou 5 caixas e saiu pela porta da loja. E foi embora com 5 caixas. A responsabilidade, o cliente queria que a responsabilidade fosse do conferente. Só que o que o conferente tem a ver se o cara pegou 5 caixas da loja e foi embora pela porta da loja? Nem pelo depósito foi. Me fala. O gerente da loja falou, eu imaginei que era uma devolução, que era alguma coisa. Olha, eu imaginei. Como é que você, no recebimento de mercadoria, você está imaginando e você não está com a sua notinha bem bonitinha para conferir o que foi que você pediu? Diversas falhas, né? Diversas falhas. Mas por quê? E o pior é que a maioria faz isso. E qual é a quantidade de gente que recebe, deixa lá, depois eu olho? Exatamente. Às vezes você, por exemplo, recebe mercadorias que vai direto para a loja, até em outro caso como esse. Então ele está abastecendo o produto como sorvetes, aqueles produtos ali. Então ele traz de volta as embalagens. O que é que você faz? Tem que conferir a embalagem para ver se só tem embalagem ali. Já peguei situação, não tinha 3, 4 pacotes de sorvete ainda, que voltava, que era meu, que eu paguei, e o cara tava levando embora. Nossa. Entendeu? Aí você, cara, tá de sacanagem comigo? Aí o que você faz na hora dessa? E o que você faz na hora dessa? O pessoal normalmente faz o quê? Só pega o produto, né? E tá tudo bem. Você não pode só pegar o produto e tá tudo bem, cara. Você não pode fazer isso. Porque você vai dar brecha para que ele continue fazendo isso e para que os outros fornecedores também continuem fazendo isso. Porque na hora que for pego, só vai acontecer isso aí, cara. Isso é roubo. Então você tem que, primeira coisa, acionar a empresa e o cara tá trabalhando. Olha, eu tô com um funcionário teu aqui que eu peguei furtando mercadoria minha, porque eu paguei por ela, cara. Exatamente. Paguei e ela foi entregue.
Exatamente. E o que é que tu aconselha a fazer no recebimento? Vamos tratar do nosso público maior, que tem uma loja pequena com do máximo 4, 5 checkouts e que não tem essa estrutura de docas, disso, daquilo. Você recebe, você faz aquela conferência, pega o coletor de dados, vai lá e faz a conferência com a nota na mão, sem a nota na mão, já lança. Como é que é feito isso? Eu falo que tem 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa da conferência fiscal. Então tem que existir uma conferência fiscal. Se você usa coletor de dados, é excelente, mas a conferência fiscal é você pegar o pedido de compra... Gente, não dá para trabalhar sem coletor de dados, não. Quem achava que era muito caro, vai lá na Compex, é barato e é muito melhor do que você ficar trabalhando ou com o celular do funcionário ou ficar trabalhando com papelzinho na mão. Exatamente. Não existe isso. O papel gera retrabalho. Mesmo que você use a guia cega no papel, vai dar retrabalho, porque você tem que ter outra pessoa para digitar. O cara vai ter que digitar aquilo ali. Então não vai valer a pena. E a primeira coisa, você vai ter que confrontar o pedido de compras versus o que está chegando na nota, para ver se está tudo certinho. Tributação, quantidade, produto não cadastrado. No físico, beleza, conferi isso aqui. Vou lá com o meu coletor de dados. A estrutura física, eu preciso de um local... eu não tenho uma doca, Balbino. Você precisa ter um local que vai ser recebido aquele produto. Não precisa ser uma doca, mas tem que ser um local que você estabeleceu que o produto vai ser recebido ali. Esse local, você tem que ter uma câmera, uma boa câmera. Pelo amor de Deus, gente. Você coloca câmeras hoje em dia é barato. Preferencialmente com áudio, viu, gente? Uma boa resolução com áudio. Então, coloca lá essa câmera. Se você tem, exemplo, pontos cegos na doca, elimina isso também, porque às vezes você, na doca ou no local de recebimento, né? Eu tô falando aqui. Então, você tem uma coluna ao lado, que a câmera que está de frente não pega aquele cantinho ali. Então, elimina, coloca outra câmera ou muda o local. Mas precisa ter câmeras. Porque é a câmera que vai garantir que se o conferente for no banheiro ou tomar uma água, que também não é o ideal, mas isso pode acontecer, você possa provar que alguém pegou ou não aquele produto. É praticamente impossível isso não acontecer, né? Não dá. Então você tem que fazer isso aí. Outra coisa, tá, que é muito importante você só pode abastecer a mercadoria na loja após o término do recebimento. Terminou de receber o produto, aí sim você abastece. Que envolve... precificar, gente, que envolve precificar. Quantas vezes você compra mercadoria de um preço, a mercadoria estava na gôndola com o preço do abastecimento anterior que você fez, não altera. Exato. E você já tomou o prejuízo. E às vezes situações até pior, do produto tá sem preço. Né? Chega na gôndola sem preço, sem cadastro. Detalhe, se o produto está exposto na área de venda, como um produto para venda, você tem que vender. Cara, se não tem cadastro, se não tem preço, tu vai se virar aí, mas tu vai ter que atender o cliente. Exatamente. Não tem pão de correr, entendeu? Então, o recebimento é a área mais sensível do negócio, sem sombra de dúvidas. E hoje em dia, até para você reprecificar, você também não tem dificuldade. Hoje você tem coletor de dados com a impressora acoplada que você bate, clica, solta, bota o preço. Bate, clica, solta, bate o preço. A Compex já fez isso. Então, até quem tem essa dificuldade, olha, eu preciso de uma etiqueta eletrônica. Não necessariamente. Isso é um custo que a gente sabe que é altíssimo e que você não precisa ficar correndo a loja toda. Vai lá, pega o negócio, vai, imprime, leva para o outro lugar, porque acaba se perdendo alguma coisa no meio do caminho, né? Sem dúvida. Acaba esquecendo alguma coisa. Sem dúvida. E tem toda uma questão de você orientar, você preparar a tua loja, é só chegar e colocar as etiquetas, então tem esse detalhe. São as duas áreas que eu falo que são mais sensíveis da loja, são as duas que têm fatores externos, que é o recebimento de mercadorias e a frente de loja. Dois setores que, se você aplica um processo de recebimento de mercadoria, tem um procedimento operacional padronizado de recebimento de mercadoria, treinei minha equipe, tá aqui, ata, formulada, com termo de responsabilidade, tudo bonitinho, ok. Frente de loja também. Agora, o que eu faço para garantir que isso funcione? Auditoria interna. Você vai rodar um processo de auditoria no recebimento e rodar um processo de auditoria na frente de loja. E como é que é isso? Porque isso vai garantir que o processo está sendo seguido. Como você vai fazer isso? Recebimento de mercadorias. Você não vai atirar no escuro. Então, você vai pegar, no início, você pega os itens que têm a maior movimentação da tua loja, curvar. Então, você pega os principais itens da curvar, determina quais são os fornecedores e audita esses fornecedores. Fornecedor principal aqui, BRF da minha área de perecível, vou auditar. Pego lá e faço uma reconferência. A auditoria no recebimento seria uma reconferência. Então você vai simplesmente reconferir os produtos.
Validou? Qual é a acurácia dessa contagem? Qual foi a precisão? Quantos erros tiveram? Muda de operador para operador, no caso de conferente para conferente. Você não pode fazer auditoria num conferente só. Se você tem 3 conferentes trabalhando ao mesmo tempo, você vai partir do princípio que você vai sortear um conferente para você fazer auditoria. Você chega no processo, gente, olha, é assim que funciona. Centro de distribuição funciona assim. O pessoal chega e fala, tem lá 50 docas de expedição. Ah, vou falar aqui, CD da Almar, 54 docas de expedição lá na Buribeca. O que é que faz? Saquinho. Vamos lá, cada um tira o papel. Auditado, pronto, vai ser você. Então você vai auditar. O ideal é você auditar pelo menos 1/3. Auditei aquilo ali. Beleza, vai ver a acurácia, vai ver, né, vai ver todos esses fatores. É claro que a gente, como prevenção, a gente tem as malandragens para poder... Mas eu não vou passar essa malandragem aqui, isso aqui é um plus. Vamos para frente de loja. A gente tem a malandragem para poder fazer tudo certinho, tá? Frente de loja, parte do mesmo princípio. Faz o procedimento, o treinamento do pessoal e faz a mesma auditoria, Janaína. Você vai no local, na frente de loja, faz o sorteio. Você não pode falar, eu vou auditar o caixa 1. Né? Assim é bom, né? Mas isso dá o quê, Janaína? Isso dá assédio. Então você não pode fazer isso. Aí eu faço o mesmo sorteio. Saquinho preto, auditado, não auditado. Se eu tenho 6 caixas funcionando, eu tenho que auditar pelo menos 2. Né? Pelo menos 2 caixas tem que ser auditado. Audite 1/3 pelo menos. Então, 2 vai com o nome auditado. Você tem 6 caixas, você vai auditar 2. 6 caixas funcionando. Não é que tem 6 caixas, porque às vezes você tem 20 caixas e só tem 3 funcionando. E, gente, a gente quando fala de procedimento de caixa, a gente está falando desde a hora que o operador entra, abre o caixa, até a hora que ele sai e faz a permuta com outro operador que vai render ele. Então, tem que ter todo o procedimento de como é que abriu, como é que ele recebeu aquele caixa, quanto é que tinha, quanto é que foi dado, depois toda a movimentação, o que foi dinheiro, o que foi cartão, sangria, fazer tudo direitinho, tudo como a loja quer que rode. Porque depois, o que vai garantir que esse funcionário não roube, não cometa equívocos, é justamente o cumprimento do procedimento. Você acredita que a gente vê, assim, justa causa de operador de caixa é assim, né? De monte. Hoje teve um aluno que demitiu 4. Foi, né? Agora há pouco. É meu? Não. Não, né? Pois é. É que a gente estava fazendo auditoria, a gente estava fazendo sindicância hoje de alguns também. E que não faz nem a conferência do caixa com a operadora. Como é que você vai responsabilizar uma pessoa que não conferiu o caixa, não fechou o caixa junto com você, não conferiu aquele caixa junto com você? Qualquer outra pessoa pode ter feito errado no lugar dela. E é obviamente o que eles alegam. Não, mas eu não fechei o caixa. Então, a gente fala ainda desse nível de imaturidade de procedimento. Isso aí. Isso é um ponto muito sensível. Se a gente não começar a se atentar e fazer mais auditoria, controlar melhor esse processo, vai ficar sempre essa brecha. Ter um processo e ter a auditoria, porque não adianta, você não vai fazer auditoria num processo que você não tem. Exato. Para fazer auditoria, você precisa ter processo, você precisa ter procedimento. Exatamente. E procedimento, como a gente já falou aqui. Vocês estão tendo aula de procedimentos hoje. Procedimento, POP, precisa ser treinado. E treinamento precisa do quê? De ata de treinamento. Para dar ciência que aquele funcionário fez. Ah, doutora, mas toda vez que eu contratar um operador novo tem que fazer isso? Ué, tem. Claro que tem. Exato. Ah, preciso de uma pessoa especial para vir fazer. Não! Qualquer funcionário habilitado, o fiscal de caixa pode fazer isso, um gerente pode fazer isso. Mas alguém tem que fazer isso e tem que conhecer do procedimento, cumprir o procedimento e passar o procedimento para frente. Você não precisa da área de prevenção para fazer esse trabalho. É ideal, porque é a área mais imparcial. Você não vai ter parcialidade com relação... eu sou o gestor, vou mostrar qual é o problema da minha loja. Eu sou encarregado de depósito, vou mostrar qual é o problema do meu depósito? Normalmente não. Então é uma área mais imparcial. Mas você tem que ter fôlego, você tem que ter gás, você tem para investir nisso aí. Então às vezes no começo você não vai ter. Então quem responde por isso? O gerente da loja. Qualquer coisa quem responde é o gerente da loja. E se você é gerente da loja e acha que isso é ruim, cara, não posso fazer nada. Repense a sua postura como gerente. Qualquer coisa na tua loja, a responsabilidade é sua.
Não interessa. Interessa o que seja. Se for uma senhora que se acidenta na tua loja, sei lá, uma goteira que fez com que ela se acidentasse. É culpa tua, assim como também um assédio que acontecer de um segurança na porta da tua loja. Vai ser responsabilidade sua. Por que responsabilidade sua? Por que responsabilidade do gerente? E aí eu vou falar com quem está aqui do outro lado, com os nossos ouvintes que estão aqui nos vendo. Você reclama do seu gerente? Você reclama que você não pode sair da loja de jeito nenhum? Significa que você não tem um gerente. Você tem um... Como é que o Leandro fala? Um bombeiro, é? Não é nem bombeiro. Incêndio, não. Não vou me lembrar. Mas você tem um cara lá que tá lá ocupando espaço, ganhando teu dinheiro e deixando de fazer o que precisa fazer. Você tem, por exemplo, um funcionário bem remunerado que Entendi. só tá lá cumprindo tabela. Exatamente. Só tá sendo... faz tudo do restante. Se o cara não conhece de todos os processos, de todos os subordinados dele, o cara tem encarregado, mas ele não sabe o que o encarregado está fazendo, ele não está fazendo o papel dele de gerente. Isso aí. O papel da gerência é fiscalizar os outros setores. E ele tem que conhecer do procedimento dos outros setores. Se o cara não sabe nem o que está acontecendo ou deixando ele acontecer, acabou. Isso não é culpa minha, não. Isso é do encarregado tal. Você não tem noção da quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de vezes que a gente não consegue proceder a uma responsabilização de um funcionário exatamente por esse problema de gerência é gigantesca. É gigantesca. Eu sei que ter gerente é difícil, mas vocês precisam se ocupar em treinar a liderança de vocês. Porque senão todos os setores ficam inócuos porque não tem ninguém olhando. Exato. Não tem ninguém olhando. Cada um faz o que quer, um por si, Deus por todos. Né? Exatamente. E assim, eu já cheguei ao cúmulo da gente... A gente faz os contratos de trabalho e estabelece as regras com os donos dos mercados e tudo. Já chegou ao cúmulo do gerente não conhecer o contrato de trabalho. Vocês têm noção? O gerente da loja não conhece o contrato de trabalho dos subordinados dele. Como é que ele vai colocar em execução? Como é que ele vai cobrar? Como é que ele vai dizer, não, isso aqui é uma regra interna da empresa, você tem que... Como é que ele vai saber? Não sabe, cara. Então, os setores do mercado, eles são todos conectados. Eles se conversam entre si para fazer a engrenagem funcionar. E a prevenção de perdas, e é impressionante, né? Como você vê, a quantidade de coisas que a gente falou, tudo que tu falou, o jurídico está no meio. Sim. E todos os setores que a gente está falando aqui, prevenção de perdas está no meio. Exato. Nós somos onipresentes, né? Exatamente. Dentro da loja. Sim. Nós somos onipresentes. E é isso. Um depende muito do outro. E aquela coisa, se você não estabelecer isso aí na integração do teu funcionário, fica difícil lá na frente, tá? Exatamente. A prevenção, ela nunca vai se tornar cultura na tua empresa se você não passar a fazer a integração de todo colaborador novo que você trouxer sobre, olha, vem cá, isso aqui é perda. Olha, isso aqui é o impacto que eu tenho todo mês com perda aqui na empresa. Tá vendo? Olha, isso aqui é o que a tua área pode fazer para não gerar perda. Você consegue fazer isso? Tá com alguma dúvida, com alguma dificuldade? Vem cá. Então, se você não faz essa orientação, cara, depois que ele começar a trabalhar e estiver lá, enfim, não vai conseguir fazer depois. E aí, eu vou fechar nosso bate-papo com uma pergunta que você vai dar calafrios aqui agora. Posso fazer? Pode. Vocês estão preparados, gente? Vai dar calafrios. Qual é o percentual de perdas aceitável, saudável numa loja? Dentro de um supermercado, por exemplo, o ideal é você estar abaixo de 1,8%. Tá? Por mais que hoje as pesquisas mostraram, né, pegou o último estudo da Abrap agora que aumentou em 23% as perdas, tá? E ela partiu para 2,34%. Nossa. Que aí a gente está comparando com o faturamento líquido da empresa, que aumentou bastante. Então, mesmo assim, o algo saudável está abaixo dos 2%. Porque qualquer percentual acima disso pode ser maior do que o teu próprio lucro. Porque, assim, as empresas de supermercado que têm um lucro acima de 5%, ela pode levantar a mão pro céu e dizer, tô bem. Porque não tá fácil conseguir uma lucratividade dessa. Tô falando de lucro líquido.
Então não tá fácil. Você pega lá uma perda que muitas das vezes pode ser maior, e isso é muito comum, tá? A perda ser maior do que o próprio lucro da empresa. Porque vocês estão vendo um número que é uma realidade dos grandes players. A gente pega uma amostra como essa que teve 200 e poucas empresas que participaram. Vamos Era falar. a minha próxima pergunta. Olha a Dentro amostra. da realidade dos pequenos e médios supermercados, os mercados que faturam no máximo até 10 milhões, daquele cara que fatura 100 mil reais, que não tem nem controle de estoque, não tem nada. Qual a média dessa galera em comparação a isso aí? Você tem esse dado? Algo em torno de 7.000%. Caraca! É muito maior muito do que maior. o lucro. Existe um estudo, e esse estudo não é novo, né? Não é recente, foi de 2016, que a gente fez um estudo junto com a FIA, né? E o Provac, que tem na FIA, a gente fez um estudo que mostrou que as empresas, né, menores de médio e pequeno porte tinham uma perda 3 a 4 vezes maior. Esse estudo foi feito só em São Paulo, 3 a 4 vezes maior do que as grandes empresas. Por quê? Justamente por conta da cultura, por conta da falta de capacitação, de conhecimento, falta de gestão de estoque, tá? Não existe prevenção sem gestão de estoque. Então isso é importante, porque a perda que mais impacta, sem sombra de dúvidas, é a de estoque. Se você não tiver gestão de estoque, você nem sequer tem noção se você está sendo roubado. Exatamente. E se você pega aí e você não está controlando muito bem o seu estoque, você está tendo grandes prejuízos. Então, assim, quem se não você controla pega estoque também não compra bem, né? Não compra bem, você não vai vender bem, não vai comprar bem, teu fluxo de caixa vai apertar. Às vezes você está com o fluxo de caixa apertado e não sabe por que é. E vem cá, perda. me fala por quê que é tão difícil, o supermercadista reluta tanto em fazer controle de estoque. Porque vai mostrar a maior fragilidade dele. Eu falo que normalmente o varejista ele tem uma personalidade própria. Ele não quer expor as suas fragilidades. Eu tive um amigo, hoje eu falo que é mais amigo do que tem 6 supermercados. E ele falou pra mim, quando eu comecei o trabalho lá, ele tinha 35 anos, a empresa dele nunca tinha feito um inventário. E ele falou pra mim que tinha medo de fazer inventário porque ia descobrir que os funcionários estavam roubando ele. Eu já ouvi muito isso também. E aí eu disse a ele, e agora? Agora eu tô vendo o dinheiro sobrar no caixa, agora eu não tenho mais medo de demitir as pessoas e agora não me apego mais a fulano e a ciclano, não me apego ao resultado que fulano e ciclano tá conseguindo entregar na minha empresa. Profissionalização, o nome disso. Então, é o cara que tá preparado para ter sucesso agora. Você escutar isso do empresário é muito triste, né? Se você tiver medo de descobrir que você está sendo roubado, descobrir que você está gerenciando mal, porque a verdade é essa, você também vai ter medo de ter sucesso. Se não está sobrando dinheiro no caixa, está sobrando dinheiro no bolso do funcionário que está te roubando, tu não está nem vendo. A verdade é essa. A verdade é essa. E a gente já teve casos aqui de funcionário constantemente, de forma assim, contumaz, roubar para vender mesmo então. E isso realmente é difícil de você passar essa visão para o empresário, mas quando ele começa a enxergar, cara, abre um mundo na cabeça dele ali. Caramba, é isso tudo que estava acontecendo aqui? É isso tudo. Ainda tem muito mais, porque a gente vai descobrindo mais coisas e mais e mais. E você consegue ter uma gestão eficiente dentro da empresa. Tem que passar pela raiz, e a raiz dela é processo e estoque. Se você não fazer isso, é onde está o maior capital, né, que vai estar investido ali. Então, se você não tem esse cuidado, ferrou. E outra coisa, gente, assim, só pra gente poder finalizar, né, que eu acho que a gente já tá contando no meu tempo aqui. Senão não para, né? Senão, o assunto é gostoso. A gente pode fazer uma semana de podcast aqui, tranquilamente não vai faltar assunto. Pessoal, comece. Você nunca vai começar tendo um número bom. Nunca. Se você começou com um número bom é porque começou errado. É porque você não contou direito. Refaça. Porque nesses anos de experiência eu nunca fiz isso. Eu digo para os clientes, eu falo, olha, você faz inventário? Não. Tem controle de estoque? Não. Você tá sendo roubado? Não. Mentira. Você não sabe, mas você está sendo roubado. Você não sabe, mas você está sendo roubado. Eu não faço inventário, eu não faço nada disso, minha perda é baixa. Como? Como é essa mágica, né, Janaína? Então... Ai, gente, se vocês chegaram até aqui, significa que vocês gostaram. Então, se vocês gostaram,
Se vocês curtiram, não deixem de se inscrever no canal, porque semana que vem tem mais Pega a Visão podcast e com convidados sempre, vocês já viram que o negócio aqui é de altíssimo nível. E, obviamente, comentem, deixem as dúvidas de vocês aí. Preciso que vocês aqueçam esse debate para que ele não pare por aqui. E o Balbino volta, não volta, Balbino? Volto, com certeza. Ó, eu quero o próximo tema do nosso bate-papo aqui no Pega a Visão com o Balbino aqui nos comentários. Fechou? Balbino, obrigada demais por aceitar meu convite. E tamo junto, meu amigo, sempre misturados. Eu que agradeço. Conta comigo. Obrigada, gente.